Lá em Gênesis 25, 23 diz assim: E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Essa palavra o Senhor deu a Rebeca, que era a esposa de Isaque. Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história de Jacó e Esaú, os 2 gêmeos que nasceram da união de Rebeca e Isaque, que Isaque era filho de Abraão, né? Abraão e Sara era descendente ali da linhagem deles e descendente da promessa que o Senhor fez a Abraão. O que eu quero falar sobre essa palavra que o Senhor falou ao meu coração, né, sobre isso? É sobre uma família que tinha uma promessa, tinha um legado, já vinham de uma família que serviam ao Senhor, que eram obedientes à palavra do Senhor, já vinham de Abraão, de Isaque, e chegou nos 2 por causa da falta de maturidade, talvez espiritual, por falta de buscar mais do Senhor. E foi uma família que teve muitos problemas, né, para até chegar na promessa. O primeiro problema começou já com a desunião familiar, né? Porque na Bíblia diz que Rebeca amava mais a Jacó e Isaque amava mais a Esaú. Aí a gente já vê uma disfunção na família. A parte de Isaque faltou discernimento espiritual, porque quando Jacó foi lá e enganou ele falando que era Esaú, se ele tivesse um discernimento espiritual, o Espírito Santo teria revelado a ele que não era Esaú. Faltou um pouco de sabedoria também, porque o Senhor já tinha falado que o menor seria maior. E ele quis, pela vontade pessoal dele, liberar a bênção para o maior, que era o favorito dele. E por outro lado, a Rebeca queria liberar a bênção para Jacó, que era o favorito dela. Mas em nenhum momento eles pensaram no que Deus já tinha prometido. E Rebeca fez com que Jacó mentisse, enganasse. Jacó colocou até Deus no meio da mentira dele para pegar a bênção, né, do pai dele no lugar do irmão. E não que o irmão estivesse errado, estava errado, né, numa parte de enganar, de mentir, porque isso não faz parte do caráter de Deus. Porém, Esaú ele já tinha desprezado lá no início a primogenitura dele por um prato de lentilhas. Então, Esaú ele já tinha desprezado o que o Senhor tinha dado para ele lá no início. Então, Jacó aproveitou e trocou com ele a primogenitura. Não foi um roubo, né? Um acordo entre eles. Quando Jacó pega a bênção, né, e engana Isaque, estava, de certa forma, se cumprindo a promessa do Senhor, mas eles passaram por momentos muito difíceis para chegar até ali, né? E por parte da Rebeca também faltou sabedoria, né? Uma mulher sábia, ela edifica o lar, ela não divide, né? E a família deles, pelo que a gente lê na Bíblia, era uma família dividida. Tanto que depois de que ela fez com que Jacó fizesse essa enganação com o pai, né? Esaú ficou furioso e queria matar ele e, né, para uma mãe, para um pai ver os irmãos, né, em guerra, querendo se matar, não é nada fácil. Para eles não foi fácil, com certeza. Tanto que a Rebeca achou que ia ficar alguns dias, né, mandou Jacó lá para casa do irmão dela, pro Labão, para baixar a poeira, e ela achou que deixar ele lá um período e ele ia voltar. Só que, porém, ele voltou, mas quando ele voltou, a Rebeca já não estava viva mais, ela nunca mais viu o filho dela. Então ela pagou um preço muito alto por tudo essa trama que ela armou, né? E o que eu quero falar com vocês sobre isso? Se a gente tem uma promessa, ela vai se cumprir. Independente do que a gente faça, independente do que a gente seja. Porém, vai depender da gente se a gente vai passar, né, por o deserto até chegar na promessa em paz,
passar bem ou vai passar no tormento, né? Porque a vida de Jacó não foi nada fácil. Ele enganou o pai dele, mas o sogro dele, Labão, enganou ele 10 vezes mais. Então ele pagou um alto preço por isso. Rebeca pagou o preço de nunca mais ver o seu filho, o filho dela tão amado. Ele ganhou a bênção, ficou com a bênção, mas a mãe dele nunca mais viu ele. Isaac, no final da vida, tinha sido uma vida regrada ali com Deus, porém ele pecou na criação dos filhos. Então ele poderia ter terminado, né, de outra forma. E Esaú perdeu a primogenitura porque não teve maturidade, não teve inteligência e também não teve o verdadeiro arrependimento, porque quando ele queria matar Jacó, ele não estava arrependido pelo que ele tinha feito para Deus, por ter desprezado a promessa, ter desprezado o que Deus tinha dado para ele. Ele estava arrependido pelas bênçãos que ele tinha perdido. Então ele não teve um verdadeiro arrependimento. E muitas vezes acontece isso com a gente também. Às vezes a gente perde a bênção, perde as coisas que o Senhor dá pra gente por falta de maturidade, por desprezar. Hoje, pense, reflita sobre o que Deus tem colocado na tua mão e você tem desprezado. Às vezes a promessa está a um passo na sua frente, só que você está desprezando pouco agora que o Senhor está colocando na sua mão. Não seja como Esaú. Abrace tudo que o Senhor colocar na tua frente, abrace, faça, tente, faça o que tiver possível dentro das tuas condições. E o que for fora da condição, o que for sobrenatural, Deus vai fazer, porque o sobrenatural é com Ele e o natural é com a gente. Também explicar um pouco a parte ali de Jacó, que muita gente fala que Jacó era enganador, que Jacó era isso, Jacó era aquilo, mas tudo que ele fez levou a ele até a promessa que Deus já tinha feito. E o erro não foi de Jacó, o erro começou lá dos pais deles, né? Então, que a gente pense antes de fazer as coisas, nós que somos mães, pais, pense antes de fazer as coisas dos nossos filhos. Porque às vezes a gente comete um pecado aqui, um pecado ali e fala, não, Deus vai me perdoar. Mas a retaliação desse pecado às vezes pode nem cair pra gente, pode cair pros nossos filhos, pode afetar o caráter deles, porque eles têm que ver nós como pessoas íntegras, para que eles possam ser pessoas íntegras também. Se a gente é coberto o pecado, é coberto o que eles fazem, para eles está tudo bem. Mas não, a gente tem que exortar, a gente tem que falar com amor, né? Não pode ser falar, querer impor as coisas, tem que ser com amor para que eles não se afastem, mas a gente tem que se impor como autoridade dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Espero que essa palavra tenha falado com você, que ela seja uma palavra que venha edificar a tua vida, o teu lar, e espero que o Espírito Santo seja o teu protetor, o teu guia, o que te faz andar e caminhar em direção a Cristo. Vamos orar e agradecer por essa palavra? Pai querido, Pai amado, queremos te agradecer por essa palavra. Pedimos perdão, Pai, pelos nossos pecados. Pedimos que o Senhor venha e renove a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Venho pedir, Senhor, proteção para a nossa família, agradecer, Senhor, e pedir para que o Senhor envie, Senhor, essa mensagem para aqueles que precisam ouvir, Pai. Que essa mensagem seja como uma espada de 2 gumes que entra no coração e penetra, Pai. Pai querido, Pai amado, que não sejamos como Esaú, que nós não sejamos como Jacó, Pai, mas que sejamos íntegros na tua promessa, Pai, que a nossa mente, que o nosso coração saiba esperar em Ti, porque o Teu tempo não é o mesmo que o nosso, Pai. Pai, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor venha e nos guarde, nos livre de todo o mal. Consagramos o nosso dia, nossa casa, nossa família em Tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, fiquem com Deus e que Jesus sempre seja o centro da sua vida.